faxineira, secretária, seja lá como vocês quiserem chamar, ela é uma bênção na minha casa. E ela tem uma habilidade de limpar e organizar. Ela faz em 2, 3 horas uma coisa que eu farei em um dia e nem ia conseguir terminar. Não sei se vocês já passaram por isso também. Isso pra mim é inteligência. Inclusive ela se considera analfabeta, apesar de que ela usa o WhatsApp. E tal. Mas ela se considera analfabeta porque na verdade ela nunca foi pra escola aprender a ler. Né? Mas eu sempre falo pra ela, você é uma bênção e sem você eu não conseguiria. Tudo bom? Eu e meu esposo tivemos a oportunidade de ir para a África fazer um período curto de missão e lá eu descobri que, eu já tinha ouvido falar disso, mas lá eu vi de fato. A gente foi para Moçambique, é um país bem pobre, e as crianças falam pelo menos 2 línguas lá, o português e o dialeto. A gente foi em um campo de refugiados. E lá no campo de refugiados as pessoas têm muito pouca condição, têm basicamente o mínimo só para comer no dia a dia. O caminhão da ONU chega a cada 2 semanas e distribui a comida para as próximas 2 semanas para eles. Cada família tem um tiquetezinho para pegar só aquela quantidade referente à família, mas tem pessoas lá que falam várias línguas. Isso para mim é inteligência. Outra inteligência que existe na África, que a gente tem muito pouco aqui, é a inteligência musical. Quando a gente fala de música aqui no Brasil, as pessoas que têm inteligência musical são mais raras. Lá na África, as igrejas, a gente foi visitar uma igreja que ela era basicamente feita de troncos de madeira, e a parede eles tentaram fazer de tijolos caseiros, mas a chuva derreteu, então as paredes eram desmoronadas. Os bancos também de tijolos caseiros, a chuva também derreteu um pouco os bancos, mas as pessoas cantam lindo, muito melhor do que a gente cantaria aqui. Então, para mim, a inteligência é uma coisa que envolve inúmeras habilidades e que muitas vezes não envolve só o raciocínio lógico matemático, como a gente entende em certas situações como o único tipo de inteligência. E é com essa abordagem que eu vou lidar aqui, tá? Essa abordagem de inteligência um pouco mais ampla. Vocês viram várias abordagens de inteligência aí. A definição que eu vou usar é essa daqui, ó. Essa definição aqui. E que ela basicamente envolve todas as nossas habilidades, né, de alguma forma. Meu nome é Naomi. Então, a autora que eu vou usar como base, ela se chama Muriel Lezac. Ela é uma autora muito respeitada na neuropsicologia e ela é um pouco contra o conceito unitário de inteligência que se resume no QI. Por quê? Porque ela conta de uma, não só por isso, mas um dos casos que ela narra era de uma moça uma menina, na verdade, que o QI dela foi classificado como 70. 70 é um QI bem baixo, né? O comum, normal, médio é 100. E essa menina estava condenada a ser um fracasso, com base nesse valor de QI. Mas ela manteve a busca por melhoria, recebeu apoio e ela conseguiu aprender as coisas depois como uma criança com QI médio. E uma vez eu estava contando disso em uma sala de aula e uma aluna contou um testemunho que ela disse que na escola que ela trabalha, uma criança também foi classificada como tendo deficiência intelectual, QI baixo. Só que depois dessa avaliação,
a escola e a família passaram a investir mais nela, do ponto de vista da aprendizagem. E ela passou a aprender os conteúdos que as outras crianças aprendiam, até se igualar no desempenho e no aprendizado com as outras crianças. E aí foi solicitada uma nova avaliação. Na nova avaliação, o QI dela estava normal. Isso foi um testemunho de uma aluna minha. QI muda? Muda. Essa visão rígida que a gente tem a respeito do QI, muitas vezes ela é limitante, porque você imagina se a escola e a família tivessem feito o contrário com essa menina. Tivessem parado de investir depois de saber do QI dela. Qual teria sido o resultado? Fracasso, ela teria talvez até piorado, né? Então, o QI é importante e relevante em algumas situações, mas talvez a gente precise tomar cuidado com até que ponto a gente considera o QI como a única variável determinante para o sucesso de alguém. Porque ele não é a única variável determinante. Conheço até casos de pessoas, por exemplo, que essa é uma pessoa próxima, inclusive, que eu conheço bem. Ela foi... O padrasto tentou abusar dela quando ela era criança. O irmão mais velho, sabendo disso, tirou ela de casa e colocou num orfanato. Uma família adotou ela quando ela tinha ao redor de 14 anos. E essa família tentou dar o melhor, né? Colocou ela em escola particular, aquilo que eles conheciam como melhor. Mas ela teve sempre muita dificuldade na escola, muita dificuldade de aprender. Abandonou a escola, abandonou a família adotiva. Ficou um tempo trabalhando em serviços não convencionais. Depois ela decidiu fazer o curso técnico de enfermagem. Fez com muita dificuldade também no aprendizado. Foi trabalhar, mas tinha muita dificuldade para o emprego. Trabalhava pouco tempo e queria fazer enfermagem. Ela queria cursar o ensino superior e fazer enfermagem. Só que em um dos hospitais que ela trabalhou, ela conheceu o serviço social. Não conhecia essa profissão, conheceu em um dos hospitais que ela trabalhou através do serviço social do hospital. E falou, eu quero fazer isso. Desistiu de enfermagem e foi fazer o serviço social. Ela se formou em 6 anos, repetiu até na matéria de TCC. Por causa das dificuldades de aprendizagem que ela tinha. Mas hoje, como profissional, ela é brilhante. Ela é super respeitada, ela é concursada, inclusive, né, na cidade onde ela trabalha. Já transferiram ela de setor porque precisam dela nos lugares nos lugares onde é necessário o serviço social. Ela é super respeitada, as pessoas confiam tremendamente no trabalho dela. Ela faz um trabalho que faz a diferença no local onde ela trabalha. Por quê? Porque ela descobriu o que ela fazia bem. Muitas vezes a inteligência lógico-matemática dela não contribuiu, mas ela é extremamente inteligente e sensível para ajudar os outros, né? Talvez até pela vivência dela, né? Da tentativa de abuso, da convivência no orfanato, da família que ajudou. Então, a questão de inteligência ela é muito delicada e dependendo da abordagem que a gente usar, a gente vai se direcionar para um ou para outro caminho em relação à inteligência. Essa é a minha visão de inteligência, tá? É de um autor específico, essa definição inclusive é da Lesak, mas vocês não precisam concordar 100% comigo, tá? No que eu estou dizendo aqui. O que eu vou apresentar é a minha visão e é baseada no que essa autora fala a respeito de inteligência. Para começar, a Lesak divide o comportamento humano em 3 aspectos. Por que eu vou falar de comportamento humano? Porque eu estou partindo do pressuposto de que inteligência, a capacidade de se engajar em comportamento adaptativo e direcionado a objetivos. Antes da gente falar disso,
braço lá. Meio complicado o celular. Meio embaçado. O que seria um comportamento adaptativo? Ao meu ver, está relacionado à capacidade de você se ajustar às experiências de vida que você é colocado, vamos dizer assim. Então, uma criança, ela vai se ajustando de acordo com as experiências que são oferecidas a ela. Se ela é estimulada a uma série a uma área específica, ela vai se desenvolver mais nesta ou não. Ou, por exemplo, passa por um acidente e ela perde a habilidade motora, ela vai ter que se desenvolver novamente, reaprendendo aquilo. Imagina você. Tá. Se adaptar do ponto de vista de reabilitação. Ou Já de estava estímulo. perdendo. Tá. Legal. Mas alguém teria alguma sugestão do que é comportamento adaptativo? Capacidade de se ajustar às mudanças, né? Capacidade de se ajustar às mudanças, flexibilidade. Vou dar um exemplo. Mesmo se você se identificar, né, minha intenção aqui não é condenar comportamentos, é ilustrar, tá? Eu estava falando exatamente disso na turma 1, agora na primeira parte, e foi dado um exemplo que foi o seguinte: uma das alunas falou que bateu o carro um dia, e a moça em quem ela bateu saiu do carro e começou a xingar ela. Ele xingava. E ela falava com a moça: moça, eu vou pagar seu carro se foi culpa minha, né? Meu esposo é pintor de carro, ele vai consertar seu carro, né? E ela não adiantava que ela falasse, a moça xingava ela. Parou um outro rapaz, foi falar com a moça, falou: moça, ela tá falando que ela vai pagar seu carro, tenha calma, né? E a moça xingava, não parava de xingar. Elas trocaram contatos. No dia seguinte, a moça disse para ela que estava extremamente envergonhada, não sabia como nem olhar para ela de tanta vergonha do que ela tinha feito no dia anterior. Esse comportamento da moça foi adaptativo? Por que não? Ela não soube lidar com a situação de forma resolutiva. Se ela tivesse encontrado uma pessoa que estivesse tão estressada quanto ela, elas podiam sair no tapa e parar na polícia por agressão. Algum poderia ter até matado, porque acontece, né? Então, a situação aconteceu e a moça lidou de forma não saudável. Isso é comportamento não adaptativo. Às vezes, o comportamento pode até ser orientado a objetivos, mas pode também não ser adaptativo. Vou dar um exemplo. Digamos que a pessoa tenha o objetivo de se dar bem na vida, de ter sucesso profissional, por exemplo. Mas a pessoa usa meios desonestos. Na escola, ela cola todas as provas ao invés de estudar. Quando vai trabalhar, ela frauda documentos, ela fala mal para o chefe, para os colegas, para o chefe gostar mais dela do que dos outros, mente se precisar, inventa coisas, gera discórdia. Ela pode até crescer do ponto de vista profissional, se tornar chefe, se tornar uma pessoa que ganha bastante dinheiro, mas ela vai estar usando comportamentos adaptativos, não adaptativos. Pode ser, por exemplo, que mais pra frente o chefe descubra alguma mentira dela. E se o chefe descobrir como é que ele vai fazer? Ele vai querer se livrar, né? Então, inteligência, de acordo com a definição, com essa definição, tá? Eu sei que vocês já viram várias definições aqui, mas com essa definição, a capacidade global de se engajar em comportamento adaptativo e orientado a objetivos. Às vezes, a pessoa é uma pessoa passiva, ela não é estressada igual a moça do acidente, mas ela não tem
não consegue ter comportamento orientado a objetivos. Por quê? Porque ela é tão passiva que ela não consegue ir atrás das coisas que ela quer. Por exemplo, em relacionamentos abusivos. Às vezes a pessoa não consegue encerrar um relacionamento abusivo porque ela não tem um comportamento orientado a objetivos. Ela até gostaria de sair daquele relacionamento, mas ela não tem os comportamentos necessários para aquilo acontecer. Dá um exemplo desse comportamento orientado ao objetivo. Um comportamento orientado a objetivos. Por exemplo, eu quero me formar na faculdade, eu vou lá, primeiro, né, tenho que ir para a faculdade, depois eu tenho que estudar, passar nas provas, fazer os estágios, me formo. Nem todo mundo consegue fazer isso. Tem gente que pratica autossabotagem, por exemplo. Ela quer se formar, mas ela começa a faculdade, aí ela começa a desprezar, acho que não era bem isso que eu queria. Aí ela vai para outra, também não era isso, ela vai para a terceira, e nunca consegue terminar uma faculdade. Então, o comportamento orientado a objetivos é você querer algo e fazer para obter aquilo, não usando comportamentos não adaptativos. Porque você fazer, se formar na faculdade, mas às custas dos colegas, aí você faz passando por cima de todo mundo, né? Quando vai fazer trabalho em grupo, é você que determina o que vai acontecer. Ou então, você monta em cima dos colegas, você não faz nada e as pessoas fazem todos os trabalhos por você, você se faz de vítima. Você está chegando no objetivo, mas não usando comportamento adaptativo. E autossabotagem. Pode ser. Uma das formas de comportamento não adaptativo é a autossabotagem. Vitimismo é outra forma. Tem várias formas. Existem algumas coisas que a gente já não estudou. Sobre autossabotagem? Em algum momento. Eu já dei palestra aqui sobre autossabotagem, mas eu não me lembro de ter falado isso na outra aula, será? Pode ser. Eu falo bastante disso. Talvez no final, na hora do. Pode ser. Porque essa descrição não é. Pode ser que eu tenha falado isso quando eu falei do lobo frontal. Sim. Pode ser. Tá, então sim. Então vamos lá, vamos voltar para os 3 aspectos do comportamento humano. Eu vou desenhar ali para a gente ficar mais claro. A gente vai usar isso ao longo da aula. Alesak divide o comportamento humano em 3 aspectos. O primeiro, o aspecto da cognição, que lida com as informações. O segundo, da motivação, que lida com sentimentos e emoções. E o terceiro, o aspecto das funções executivas, que lidam com a forma como o comportamento se expressa. A cognição, ela é composta por esses 6 aspectos. Percepção, na definição dela, tá? Tem autores que dividem isso um pouquinho diferente, mas as diferenças não são tão marcantes. Habilidade visoespacial, linguagem, Memória. memória, Atenção. memória e atenção. Aí a gente para aí por enquanto. Depois a gente vai falar dos outros.
imaginar a seguinte cena. Vocês estão vindo para o NASP hoje e mesmo que você tenha carro, aconteceu alguma coisa com o seu carro, você está vindo a pé. E digamos que esteja um dia chuvoso. Passa um carro em cima de uma poça de água e joga água em você. Como as informações chegam para a nossa percepção do ambiente? Através dos órgãos dos sentidos, das nossas sensações. Que órgãos dos sentidos foram ativados nessa situação? Do carro jogando água em você. O tato, você sentiu a água te molhando. A visão, você viu o carro. Às vezes o olfato. Se for esgoto, melhor não, né? Não, era água limpa, tá? Água da chuva. Que mais? Tem mais um importante aí. Audição. Você ouviu o splash na poça de água, ouviu o barulho do carro. Essas informações do ambiente foram recebidas através da percepção e começaram a ser processadas. Então a informação ainda está acontecendo ali na cognição. Vamos dizer, por exemplo, a memória. Como que a memória vai ajudar no processamento dessa informação que aconteceu do carro jogando água em você? Como que ela pode participar aí? Quando brincava na enxurrada. Você pode lembrar de experiências que você teve brincando na enxurrada? Pode falar. Na chuva, tomando banho. Brincando na chuva? Você ia falar alguma coisa lá atrás? Vai variar uma memória que você vai lembrar, falar disso, experiências boas ou ruins, né? Às vezes você já passou por essa situação de ser molhado por um carro antes e você teve muito problema como resultado daquilo. Você ia falar alguma coisa? Não, já. Tá. Você pode lembrar que você estava indo para o NASP fazer uma prova e que isso vai te prejudicar agora, porque pode ser que você esteja tão molhado que não dá nem para continuar o percurso. Então, a atenção também foi fundamental aqui. Por quê? Porque a atenção sua foi direcionada para o carro quando o carro estava passando em cima da poça te molhando. A atenção é fundamental para que os estímulos cheguem nos nossos órgãos sensoriais. Por exemplo, quando eu estou aqui assistindo uma aula, tem um monte de estímulos chegando nos meus órgãos sensoriais. O óculos apertando, a roupa apertando, o sapato, estímulos táteis. A temperatura, outro estímulo que tem a ver com a pele, que é a percepção de temperatura. A luz, tá? Vários estímulos estão acontecendo ao mesmo tempo. O barulho do ar-condicionado, mas a gente foca, a atenção permite que a gente foque no estímulo que é importante para eu ter um comportamento adaptativo e orientado a objetivos. Qual que é o meu objetivo aqui? Aprender, fazer o curso, passar no curso, me formar. Então eu preciso direcionar a minha atenção para o aprendizado da aula, para que o meu comportamento possa chegar no objetivo, me levar para o meu objetivo. Então, as funções cognitivas, que a gente vai ver com mais detalhes, elas estão envolvidas no processamento inicial da informação que vem no meio. No caso que a gente está mencionando aqui é o carro molhando. Que tipo de sentimentos eu vou ter nessa situação? Raiva, frustração. Eu já pensei o seguinte, eu estou vindo, já que eu tenho uma pétala, o meu material não está nessa bolsinha plástica, e aí? Eu acho que aumenta mais ainda a raiva, molhou, os trabalhos, alguma coisa. Vai fazer tudo De novo.
Aí as memórias só vão agravando, né? Mas você não consegue ver nada positivo nenhum. Quanto mais memórias você tiver do que aquilo está causando de negativo, mais emoções negativas. Vai pensar por outro lado, não. Se tiver calor. Que mais? Que outras emoções que a gente vai sentir? Ansiedade. E agora? E agora? Ah, se eu voltar pra casa, não vai ter que trocar de roupa. Então vai causar uma certa Ansiedade. Desespero, a senhora falou? Não, eu ia pensar. Ansiedade. Tá. Bom, então, as situações que a gente vivencia levam a emoções e essas emoções levam a comportamento. Qual vai ser a sua reação? Xingar a pessoa. Xingar. Na hora. Isso só pessoa. Seu beijo. Não, xingar sim, minha avó. Oh, sério, me chegou. Quem ia jogar pedra no carro? Não, aí é perigo. Uma vez eu estava usando esse exemplo, uma pessoa falou assim, anota a placa e depois ir atrás para riscar. Negativo, Como diz o ditado popular, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Alguém não ia xingar? De repente, se levou aquele susto, acho que nem vai ter de xingar. De xingar. Ele não ia A ouvir. reação Eu penso assim, não levou um ouviu. susto. Xingar pra quê? É, quando eu estou dentro do carro e ou alguém faz alguma coisa ruim, meus vídeos são fechados. Senhor, que burrice é essa? Mas ele não vai me ouvir, entendeu? Então, o meu xingamento seria assim. E depois que já passou, você toma um susto. Olha, eu vou xingar pra quê? Eu não vou te ouvir. Então, não sei. Eu fiz pensamento que não. Agora vai dar certo, vai estar atrás da pessoa lá. Ou tem muitas que esquece da cortes. Nossa, tem que ficar atento. Fala, meu Deus, onde tirou o carro dessa pessoa? Ou quando tirou, usou, né? Mas E depois depois esqueci. é. Isso acontece muito. Mas, gente, por isso que a gente é diferente. Cada pessoa vai ter emoções diferentes, tá? As pessoas diferentes não vão ter exatamente a mesma emoção. E como resultado das emoções, a gente vai ter comportamentos diferentes. Inclusive, resultado da mesma emoção. Pode ser que vários sintam raiva, mas cada um demonstra de jeitos diferentes. Tem gente que quando está com raiva, tem que quebrar alguma coisa, ou pelo menos sente que tem que quebrar alguma coisa. Vai lá e quebra alguma coisa. E aí sente que alivia. Né? Então, cada pessoa reage a situações de forma única. Isso, inclusive, diz a respeito da nossa personalidade. Um dos principais fatores que descreve ou que caracteriza a personalidade de cada um é a expressão do comportamento. Como a gente reage às situações. Como a gente age quando está com fome, quando está com sede, quando está com sono. Você sabe aí como você reage às suas emoções, sentimentos e necessidades. Cada um desses três aspectos, gente, que eu queria que a gente conversasse hoje, que a gente tentasse entender hoje, é que cada um desses três aspectos podem influenciar na nossa capacidade de se engajar em comportamentos adaptativos e orientados a objetivos, que seria, em outras palavras, a inteligência. Tá? Vamos falar rapidinho das funções cognitivas. Eu ia falar um pouco disso, mas deixa eu falar. Então, de novo, de acordo com a definição da Lesac, as funções cognitivas são essas daqui. A gente vai falar primeiro da percepção. Então, essa segunda parte, as emoções e sentimentos estão ligados à motivação e as funções executivas estão ligadas à forma como a gente expressa o comportamento. Querem deixar que eu deixe você nesse?
começar? Então, a definição do primeiro aspecto. Cognição é conjunto de habilidades mentais usadas para adquirir informação, processá-la e evocá-la. Para isso, a gente usa todas essas funções cognitivas aqui. A percepção recebe a informação do ambiente e faz uma interpretação. Para isso, eu preciso estar prestando atenção no estímulo, senão ele não vai ser processado. Aí eu guardo esse estímulo na memória. Eu preciso da orientação para eu saber onde eu estou, que horas são, quem eu sou, quem são as outras pessoas. Isso também é fundamental para eu lidar com a informação do ambiente. A habilidade visoespacial, em outras palavras, é a capacidade é a coordenação motora. Também preciso dela para eu lidar com a informação e para eu processar e planejar um comportamento e realizar, na verdade, o comportamento. E a linguagem, ela é o processamento da informação auditiva e a emissão de comunicação auditiva, tá? Vou falar um pouquinho mais de cada uma delas. Primeira, percepção. Percepção, a definição é que ela é o processamento e interpretação das sensações ou das informações sensoriais. Todos os órgãos do sentido geram informações pra gente. Até tem o tato. Alguns autores definem, classificam o tato dentro de uma outra função, ou de um outro órgão do sentido, ou de um outro sentido humano, que são os 4, né? Que são chamados por alguns autores de sentidos especiais: visão, audição, paladar e olfato. Obrigada. Eles são considerados sentidos especiais porque eles têm uma localização específica de um órgão do sentido. Agora, existe um outro, ainda falando aqui da percepção e dos órgãos dos sentidos, que são os 4 especiais, e tem autores que chamam o 5º, ao invés de tato, eles chamam de somestesia, que envolve não só a informação que chega da pele, mas também que chega dos músculos e das vísceras e das articulações, que chega do ambiente interno do corpo também, não só do ambiente externo, tá? Mas essas fontes de informação estão sempre mandando informação pra gente, para o nosso cérebro interpretar. E isso acontece através da função cognitiva que chama percepção. Todas as funções cognitivas acontecem no cérebro, tá? São processos cerebrais. As fontes da percepção não acontecem só no cérebro, elas vêm das periferias. Mas o processamento acontece lá no cérebro. Então, a informação sensorial chega através dos órgãos dos sentidos, ela desperta um processo de estimulação enquanto você não está. Digamos que você esteja dormindo e está silencioso lá na sua casa. Aí você escuta um barulho e aí você acorda, tá? O que aconteceu? A sua audição estava ali em estado basal, sem estimulação, funcionamento mínimo. O barulho aconteceu, ele iniciou a estimulação da via que leva a informação para o cérebro, e lá ele vai despertar um registro central. Quando desperta esse registro central, a pessoa acorda, nem todos, né? Tem gente que não processa a audição quando está dormindo. Quem aqui dorme que nem uma pedra? Não importa o que aconteça, não acorda. Eu invejo essas pessoas, porque o meu sono é muito leve. Tem gente que chega ao ponto, que eu já ouvi, de precisar colocar o despertador dentro do copo do celular para ficar o barulho mais alto, senão não acorda. Como eu queria ser assim. Meu sono é muito leve. Eu acordo com luz, eu acordo com barulho, eu acordo com frio, eu acordo com tudo.
Então, desperta esse registro central, mas isso acontece mesmo quando a gente está acordado, não só quando a gente está dormindo, né? É só porque, assim, se o momento está em silêncio, a minha audição está lá, paradinha, esperando receber informação para poder processar. E aí, quando eu escuto um som, aí esse processo se inicia. E promove atividades de análise, codificação e integração da informação. Um exemplo com a sensação da audição. A audição não, da visão. A informação chega através dos olhos, chega nos olhos, é absorvida lá na retina e ela chega no córtex cerebral, na região cerebral que vai processar, ela chega separada, onde chega a informação de cor, que é captada por um tipo de célula, a informação de forma é captada por outro tipo de célula e elas chegam lá no cérebro separadas. E lá elas são integradas. Isso é muito interessante porque funciona como se fosse, sabe a corrida de raia, cavalos que correm na raia? Que um não passa para a raia do outro, eles vão lá na cerquinha, vão do começo ao fim da corrida na mesma raia. A informação sensorial também é assim. Ela começa e ela segue um caminho que é específico e que vai chegar no cérebro, no córtex cerebral, na região responsável por processar, de forma específica, não vai se misturar no meio do caminho. E aí chega lá, vai ser processado e vai ser integrado. Uma outra coisa interessante é que a sensação é passiva. A sensação é uma função passiva. Como assim? A gente não fala, agora eu vou começar a ouvir, a gente liga o botãozinho da audição. Não é voluntário. A gente vai ouvir, é independente de qual seja. Tanto que a gente fala, né? Podia ter dormido sem ouvir isso. Porque a gente não escolhe o que a gente vai ouvir ou não. Né? Se o marido ronca e você tem sono leve, você tem que comprar um tampão de ouvido, senão você vai ouvir o ronco e vai acordar, né? O que eu quero dizer com isso? A gente não controla as sensações, a não ser com raras exceções. Por exemplo, a visão. Se você não quer ver, você fecha os olhos e aí ele interrompe, isso interrompe a entrada do estímulo visual. No olfato também você para de respirar um tempinho se o odor estiver te incomodando, mas também não dá para ficar por muito tempo porque a gente precisa de oxigênio. Então a sensação é recebida de forma passiva. A gente não escolhe, em geral, por exemplo, o estímulo tátil. Você não escolhe se alguma coisa está te pressionando, agora eu vou parar de sentir dor. Não, a dor vai acontecer. Se queimou, a mesma coisa. Seria bom se a gente conseguisse fazer isso, mas não é possível. Ou talvez não fosse tão bom assim, né? Porque a gente queria desligar o botão de escutar o choro da criança à noite, a criança ia se esgoelar, chorar até morrer, porque queria dormir. Então, às vezes, pode ser que não fosse bom, né? Em outras situações também não. Mas o fato é que a sensação é recebida de forma passiva. Quando a gente recebe as sensações e elas são processadas pela nossa percepção, gente, só uma pergunta. Todo mundo assinou a lista? É aquela da manhã. Eu acho que é a mesma. A senhora não assinou? É mesmo? Depois, se a senhora puder passar lá para trás. Era mesmo? Quando a gente recebe a informação, ela é processada, manipulada, e a nossa percepção cria representações. Por exemplo, lembra aí do rosto da sua mãe. A não ser que você não tenha conhecido sua mãe, né? Mas a gente lembra. Por que a gente lembra do rosto da mãe? Porque existe uma representação mental do rosto da mãe na nossa cabeça, que é resultado do processamento das informações visuais a respeito do rosto da mãe.
que é essa representação? Ela é chamada de percepto. Percepto é uma representação mental de estímulos recebidos no meio. E a interpretação que a percepção realiza, ela depende do ponto de vista. Vamos dar um exemplo. Mulheres com ar-condicionado. Qual a nossa interpretação? Frio, sinônimo de frio. Não 100%, né? Mas é comum que as mulheres sintam a temperatura do ar-condicionado como um estímulo de temperatura baixa. E os homens? Conforto. Temperatura agradável, em geral, né? Homens que são friorentos também, mas é a mesma temperatura, é o mesmo ar-condicionado. Pessoas diferentes interpretam de forma diferente. O estímulo que chega na pele é o mesmo, tá? As mesmas moléculas que, no caso da temperatura, eu acho que não é molécula. Mas a mesma informação no ambiente que chega na pele de um, chega na pele de outro, mas é interpretado de forma diferente. Orientação. Próxima função cognitiva que a gente está vendo aqui. Capacidade de localização no tempo e no espaço. Eu também na aula da primeira parte da manhã ouvi de um senhor que o genro dele estava subindo uma escada para apanhar coco e caiu. Ele começou a desconfiar que o genro não estava bem. Ele falou que estava bem, né? Se comunicaram, conversaram que estava bem. Ele começou a desconfiar que o genro não estava bem quando o genro viu o carro que tinha acabado de comprar e perguntou de quem que era. Aí levou o genro para o hospital, indo daqui para Limeira, o genro faz isso sempre, ele não sabia onde estava. E quando chegou em casa depois, não reconheceu o filho e a esposa. Isso foi temporário. Essa perda de orientação foi temporária. Mas a perda de orientação é um sinal importante de que não está tudo bem. De que a pessoa precisa de socorro. E aí foi lá no hospital, fez exame de neuroimagem, e aí foi detectado que não tinha hemorragia, que estava tudo bem, então era uma coisa que realmente ia passar, e logo passou. Mas a perda de orientação é um sinal de que alguma coisa ruim pode estar acontecendo, né? Não é comum a gente passar por isso. Então ela pode acontecer como perda no espaço ou perda de orientação pessoal, eu não saber mais quem eu sou ou não saber quem a outra pessoa é, mesmo que seja uma pessoa familiar. Então aqui tem espaço de orientação pessoal. Próxima função, habilidade visoespacial. Capacidade de juntar, manipular estímulos físicos ou de realizar certos movimentos de forma a organizá-los ou adaptá-los a determinado fim. É uma definição super complicada que, na verdade, quer dizer coordenação motora. Assim, de forma leiga e resumida, né? Não é exatamente só coordenação motora, mas ela envolve todas as coordenações motoras e a nossa capacidade de se movimentar com objetivos. Se movimentar de forma intencional. Então, eu estou dando aula, quero ir para lá para olhar a turma de fora de um outro ângulo, né, para não deixar a aula tão monótona, quanto mais eu movimento, menos monótona, então vou me movimentar porque eu tenho um objetivo. O movimento resultante dos objetivos é a habilidade visoespacial. Eu tenho a definição aqui de dois aspectos, mas eu vou pular por causa do tempo. Linguagem. Capacidade de compreender e produzir comunicação verbal. A linguagem compreende vários aspectos. Por exemplo, a compreensão.
Como eu sei se a pessoa está compreendendo o que eu estou falando? Se eu dou uma ordem e ela atende. Isso eu estou dizendo quando eu for avaliar, né? Quando eu for avaliar essas funções cognitivas. Outra forma outro aspecto da linguagem é a fluência verbal. Eu avalio a fluência verbal. Tem um teste que a gente dá 1 minuto para a pessoa e pede para ela falar todos os animais que ela lembrar. Aí depois a gente dá mais 1 minuto e pede para ela falar todas as palavras que ela lembrar que começarem com uma letra X ou Y. Isso avalia a fluência verbal. Nomeação, mostrar figuras para a pessoa que são familiares, sei lá, um pente, uma maçã, uma árvore e pedir para ela nomear. Parece ridículo, porque a gente não tem demência, né? Mas pessoas com demência podem estar com essa capacidade perdida. Talvez vocês já tenham convivido com idosos ou pessoas que estão começando na terceira idade, que acabam esquecendo, como que chama aquilo mesmo? Essa capacidade de nomeação está sendo prejudicada, tá? A repetição, então você falar, a gente avalia também, falando uma frase não tão simples, uma frase um pouco mais complexa, por exemplo, um teste que avalia isso, a gente pede para a pessoa repetir a seguinte frase: nem aqui, nem ali, nem lá. Alguém conhece esse teste? O Minimento, conhece, né? Então, se a pessoa repetir essa frase, a capacidade de repetição dela está mantida. E outras 2 formas de a gente avaliar a linguagem é através da leitura e da escrita, se a pessoa tiver já adquirido essas habilidades. Né? Memória. Meio pelo qual, que aí é a próxima função cognitiva, né? Meio pelo qual mantemos e acessamos nossas experiências passadas para usar a informação no presente. Capacidade de reter informações e usá-las para propósitos adaptativos. Tem uma definição que é da Lesak. Não sei se é da Lesak, mas a Lesak usa. De tipos de memória. E, na verdade, a memória é uma função que é estudada por muitos pesquisadores. E existem muitas definições diferentes da memória. A Lesak até diz que um autor em 2002 foi estudar diferentes definições da memória e encontrou 134 tipos de memória. Ele não nem lembrar com a marca primeira, né? Ele não devia lembrar mais da primeira. Difícil até de memorizar, né? Mas uma definição que é bastante usada é a divisão entre memória. Posso passar? Deixa eu tirar uma foto. Divisão entre memória explícita e memória implícita. O que é memória explícita? A lembrança de uma história, lembrança de uma informação que eu li hoje no jornal, a lembrança da informação da aula. Informações. Lembrar de objetos, lembrar de eventos, de experiências e acontecimentos. Um passeio, uma viagem, um Natal, um dia específico de algo que te marcou, o seu casamento, eventos, informações, tá? O que seria memória implícita? Habilidades. Saber dirigir, a gente não para pensar que é uma coisa que a gente memorizou, mas a gente memorizou. Saber dirigir, andar de bicicleta, a culinária, a habilidade de você fazer pratos que sejam agradáveis, que você fique agradado e as outras pessoas também, né? Habilidades, artesanato, tocar instrumentos, sempre que envolve habilidade e que envolveu um aprendizado inicialmente e memória implícita. Tomar banho é algo automático ou não é? Você precisa lembrar o que você tem que lavar primeiro e o que você tem que lavar depois? Não, você já faz a sequência no automático. Você está pensando em outra coisa, está tomando banho, terminou, já passou pelas etapas necessárias.
Agora, inicialmente, tomar banho foi uma atividade da memória explícita. Por quê? Porque sua mãe tinha que falar para você o que fazer. Mãe, e agora? Lava o quê? Naquele momento, era memória explícita, era informação. Mãe, lava o cabelo ou não lava? Mãe, passa o condicionador ou shampoo primeiro? Informação, tá? Eram fatos que você tinha que se lembrar para poder fazer a atividade. Só que você fez tanto tempo, por tantas vezes, que virou automático uma memória implícita. Você não precisa da consciência para tomar banho. Tem gente, inclusive, que toma banho dormindo, ela não é? De manhã, quando acorda, vai tomar o banho para poder acordar. Atenção, que é a última função cognitiva, a última da lista, seriam capacidades ou processos pelos quais o organismo se torna receptivo ao estímulo e pelos quais ele inicia o processamento do estímulo recebido ou focado. Como assim? Eu já mencionei aqui que a gente está recebendo estímulos variados o tempo todo. E quando a gente está direcionando a atenção para um deles, isso é o foco, ou isso é a atenção. As pessoas com déficit de atenção, elas têm grandes dificuldades de focar a atenção para um estímulo específico de forma adaptativa. Elas têm, muitas vezes, é comum que aconteça a facilidade de ficar horas assistindo ou jogando alguma coisa. Mas não necessariamente elas conseguem direcionar a atenção para comportamentos adaptativos. É comum que o jogo e a série ou o desenho que a pessoa está assistindo vai levá-la a um comportamento adaptativo. A não ser que a pessoa estude rádio e TV. Ou a faculdade que ela faça seja jogos digitais. Com exceção dessas situações, né, em geral, ficar horas e horas assistindo, né, séries ou assistindo desenhos e jogando, que é muitas vezes o único estímulo que a pessoa com déficit de atenção consegue focar por muito tempo. Em geral, isso não leva a comportamentos adaptativos, né? Rapidamente, conceito dos diferentes tipos de atenção. A atenção seletiva é exatamente essa capacidade que a gente mencionou de ignorar os estímulos distratores e direcionar a atenção para um, que é o principal foco da intenção da pessoa, tá? A atenção sustentada, a capacidade de manter a atenção voltada para aquele estímulo. A atenção dividida, que as mulheres geralmente fazem bem, e hoje as crianças multitarefas também conseguem fazer. Prestar atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Atenção alternada, capacidade de um e o outro. Agora a gente encerrou o primeiro aspecto da cognição. Eu vou falar bem rápido desses dois, tá? Não vou até meio de meio, exatamente. Esse aqui é o segundo. Esses dois eu vou falar bem menos. Então a motivação é o impulso que leva à ação dirigida à busca de um objetivo. Parece complicado, mas é basicamente o desejo ou a vontade ou a necessidade de fazer algo. Quando a gente tem necessidade, isso motiva a ação, para que a gente supra aquela necessidade. A motivação pode ser intrínseca ou pode ser extrínseca. Intrínseca, em geral, é resultado de uma necessidade ou fisiológica, ou emocional, ou social, mas de uma necessidade que é interna. E a extrínseca, em geral, é resultado de algum tipo de sugestão, alguma propaganda de algo que sugeriu que você precisa comer o McDonald's naquela hora, e
tem que ser o McDonald's, senão você vai ficar com vontade, passar vontade, não pode. Pode sim, viu, gente? Não mata ninguém. E a motivação está relacionada à interpretação das informações do ambiente. Então, pode ser que para você a propaganda do lanche do McDonald's seja extremamente motivadora. Pode ser que para outras pessoas não. Porque depende da forma como a gente interpreta. Eu que sou vegetariana, eu sou muito mais estimulada por uma barraquinha de pastel de feira, que eu sei que lá vai provavelmente ter um pastel de palmito ou de queijo, do que pelo lanche, pela propaganda do lanche do Mac, porque no Mac eu só consigo comer batata frita e a casquinha, o sorvete. Se bem que hoje esses lanches têm as opções vegetarianas, né? Mas eu acho tão caro que pra mim não compensa. Então, a motivação depende muito da nossa interpretação das situações. A mesma coisa do frio. Se uma situação, para mim, é interpretada como frio, vai me motivar a colocar um casaco ou então a sair da situação para procurar um aquecimento. Se não é interpretada como frio, não vai me motivar a nada, vai me manter num estado basal, né? Não vai despertar uma necessidade aqui. E o último, que são as funções executivas, o terceiro aspecto do comportamento humano, que são os processos mentais necessários para concentrar-se, prestar atenção, raciocinar, planejar, julgar, tomar decisões e resolver problemas. Nossa, muita coisa, né? Tipo, tudo. Envolve tudo que a gente faz do ponto de vista de pensamento. Sim, as funções executivas envolvem todo o processo de lidar com a vida, de processar aquelas informações, dar vazão às emoções e se expressar do ponto de vista de comportamento. E olha o que elas fazem. Elas permitem a gente articular ideias, pensar antes de agir, enfrentar desafios, resistir à tentação e manter a atenção. Eu vou ilustrar um pouquinho mais no próximo slide essas capacidades das funções executivas. As funções executivas são divididas em 3 subsistemas: o controle inibitório, a memória operacional e a flexibilidade cognitiva. Basicamente o controle inibitório é a capacidade de lidar com impulsos. Memória operacional, capacidade de manipular informações, fazer continhas mentais, planejar, usar a imaginação para criar situações mentais e aí tomar decisões com base nisso. Flexibilidade cognitiva é a capacidade de se adaptar e aprender com os erros. E também usar a empatia. Se a gente usar a empatia, a gente precisa ter flexibilidade cognitiva, a gente precisa meio que desligar a nossa visão pessoal a respeito de uma situação e despertar na gente a visão do outro. Então, para isso a gente precisa da flexibilidade cognitiva. Controle inibitório. Quando a gente está frente a situações difíceis, como a gente reage? Se a gente reage de forma impulsiva e depois se arrepende, isso tem a ver com dificuldade no controle inibitório. Se tem um bolo na geladeira e eu fico pensando, como eu não como vou lá e como, tem a ver com o controle inibitório. Se é difícil resistir ao 3º, 4º ou 5º pedaço de sobremesa e depois eu fico mal, tenho dor de barriga, me sinto culpada, até vou lá e vomito, tudo isso tem a ver com o controle inibitório. A memória operacional, planejamento de situações, tá? Se eu só consigo agir com base no imediato, provavelmente isso tem a ver com a memória operacional. Se eu estou sempre correndo atrás do prejuízo, não consigo pensar antecipadamente, planejar, avaliar situações, provavelmente isso tem a ver também com a memória operacional. Flexibilidade cognitiva. Se eu continuo sempre cometendo os mesmos erros, dedo podre, por exemplo, a pessoa que está sempre escolhendo relacionamentos que fazem ela sofrer e não consegue aprender com os erros anteriores que já cometeu e busca o mesmo tipo de pessoa vez após outra,
tem a ver com a flexibilidade cognitiva. Tem uma frase que eu acho interessante, que eu já vi atribuída a várias pessoas diferentes, eu não sei quem falou, mas ela é muito interessante. Ela diz assim, que o maior sinal de insanidade é fazer as mesmas coisas do mesmo jeito, esperando resultados diferentes. Quando a gente faz isso, a gente está provavelmente com alguma dificuldade na flexibilidade cognitiva. Quando a gente fica extremamente ansioso e nervoso com mudanças, quando a situação sai do nosso planejado e a gente entra em pânico, provavelmente isso tem a ver também com dificuldade na flexibilidade cognitiva, porque ela é a capacidade de se adaptar. Gente, agora me diz, isso aqui, essas subfunções das funções executivas, elas têm a ver ou não com a inteligência, com a capacidade de se engajar em comportamento adaptativo e orientado a objetivos? Por quê? Elas podem ser aprendidas, tá? Inclusive, resistir à tentação. Sim. Inclusive, fazer coisas que eu não quero fazer quando eu devo fazer. Porque comportamento adaptativo também tem a ver com ter comportamentos diferentes quando é mais fácil eu me acomodar. Não é mais fácil a gente ficar na zona de conforto? Mas e se a zona de conforto está levando a gente para o fracasso? O comportamento adaptativo inclui ter comportamentos diferentes em situações que eu queria agir na zona de conforto. Como eu faço para fazer coisas que eu não estou afim de fazer? A doutora Rosana Alves, que é uma neuropsicóloga relativamente famosa, ela diz assim que as neurociências têm uma receita infalível para isso. Fazer coisas que eu devo fazer mesmo não querendo. Ela diz assim, a receita é a seguinte, 1, 2, 3, levanta e vai fazer. Ela fala assim, se você começar a pensar, você não vai fazer. Porque você vai arrumar todas as desculpas possíveis, mas não, acabou de amanhecer, eu vou estudar agora, né? Tá frio ainda, aí depois do almoço, mas não faz bem estudar com a barriga cheia, então vou dar uma descansada. Aí nós já não, acho que estudar à noite não é bom. Depois você não vai armazenar direito, eu vou estudar amanhã. Aí amanhã começa o ciclo de novo. Então a receita que ela diz é 1, 2, 3, levanta e vai fazer. Porque senão você não vai fazer. Isso tem a ver com o controle inibitório, tem a ver com a flexibilidade cognitiva. Por quê? Porque quanto mais funções executivas a gente usa de forma saudável, mais inteligência. Vocês acham que a motivação ou as nossas emoções e sentimentos podem ter a ver com a nossa inteligência? Capacidade de se engajar em comportamento adaptativo e orientado a objetivos? Como? Inteligência emocional tem colorido com as minhas. Que tipo de emoções? Isso. Que tipo de emoções eu dou mais atenção? Né? Se eu sou uma pessoa que dá mais atenção, que alimenta mais as emoções negativas, isso vai me atrapalhar. Porque emoções negativas muitas vezes levam a comportamentos que a gente se arrepende depois. Agora, vocês acham que as funções cognitivas que a gente viu aqui têm a ver com a nossa inteligência? Elas podem influenciar a inteligência, sim ou não? E como? A atenção. Às vezes você está fazendo alguma atividade que você não presta muita atenção. Por exemplo, você está passando num lugar, você passa todos os dias, aí então é tão automático você passar por aquele lugar que você não para para reparar as coisas, para prestar atenção nos dias.
Aí um dia você passa de carona, você para, passa para olhar, então você começa a prestar atenção e você começa a ver que, nossa, aquilo parece que eu nunca tinha visto aquilo lá, então é um outro tipo de memória, um especializado, né? Um outro sentido visual, então acho que tem tudo a ver. E tem situações que eu precisaria estar prestando atenção e não estou, isso pode me prejudicar. No trânsito, imagina se não prestar. Imagina o celular no trânsito. Que estrago que ele não pode causar. Esse é tão momento difícil não agora. usar, né? Oi? Esse momento agora. Eu posso estar te olhando. Olhando e pensando em outra coisa. Né? Pagando. Aqui só em cor. Não prestar atenção mesmo, assim. Sim. E a memória? Se eu tenho dificuldade de memorizar, isso pode prejudicar meu comportamento adaptativo? Eu posso não ir bem em prova, por exemplo, por dificuldade de memorizar. Pode Errar o caminho. Hoje, felizmente, o Waze ajuda a gente nisso, né? Mas antes tinha pessoas que... Eu já vi gente que sabia dirigir, mas não saía sozinha porque se perdia. Então, a habilidade visoespacial, ela também pode influenciar nosso comportamento adaptativo. Eu posso me sentir presa ou me permitir ficar presa a uma situação, não criar independência por medo de alguma incompetência do ponto de vista de habilidade visoespacial. Orientação nem se fala, né? Você só tem que treinar duas coisas, direita e esquerda, né? Porque ver mapa, meu Deus, É complicado. É difícil. Sim. Sim. E a percepção também, né? Até mesmo o míope, ele vê o mundo de forma diferente da pessoa que não é míope. O míope, principalmente quando a miopia não está corrigida por um óculos, ou por uma lente, ou por uma cirurgia, as coisas ficam menores. Meu esposo, quando ele começou, ele tem bastante miopia e tem ceratocone também. Só que ele foi achar a correção correta para a visão dele depois dos 30 anos. E quando ele colocou, que é a lente rígida que ele precisa usar, ele não sabia. Quando ele pôs a lente rígida pela primeira vez, ele falou assim, nossa, as pessoas estão cabeçudinhas. Porque ele via menor. Então, para ele, as nossas cabeças eram menores. Então, até a própria percepção do mundo, que não tem a ver só com o estado dos nossos órgãos e sentidos, mas também com a nossa expectativa e nossa interpretação a respeito do mundo. Todas elas têm a ver com a inteligência. Então, gente, é isso. Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço pela participação que vocês tiveram. Espero que a gente consiga entender que a inteligência tem muitos aspectos e que ao mesmo tempo ela pode ser treinada e aprendida.